Olá, bom alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Piauí, do campus de Parnaíba. Esse vídeo é mais um reforço sobre a aula que nós tivemos, ou vamos ter, depende se você está vendo isso antes ou depois, referente ao primeiro capítulo do livro do Eliseu Martins, que trata sobre a formação da contabilidade de custos. Então, nós podemos apresentar que as noções básicas sobre custos, elas vão estar presentes nesse primeiro capítulo do Eliseu Martins. No primeiro momento, a gente se preocupa em entender que a contabilidade de custos ela veio da Revolução Industrial, formação, obviamente, de empresas com um grau de complexidade maior na elaboração e na formação de produtos, fizeram com que houvesse uma necessidade desses registros que sempre acompanharam as empresas serem mais complexos do que simplesmente o que acontece um levantamento físico de estoques pela contabilidade comercial, né? E aí formaria o que chegaria ao custo de aquisição dessa mercadoria que depois é vendida e gerando o resultado da conta mercadorias, o lucro bruto. Então, na contabilidade de custos, essa complexidade de vários fatores de produção, elas vão, como diz aqui o texto, elas vão estar incorporadas na formação de produtos acabados, mas também produtos não acabados nas indústrias. Então, houve uma necessidade de adaptação da contabilidade de custos partindo da contabilidade financeira. Então, esse é um primeiro aspecto. É claro que você pode falar sobre, tinha os artesãos, né? Mas o artesão, ele praticamente do começo ao fim, ele fazia com a ajuda de algum pequeno subordinado, fazia tudo. Então, todo o custo de matéria-prima, de mão de obra e qualquer outro gasto estava ali embutido mais claramente. É diferente dentro das empresas, onde essa complexidade passa a ser maior e às vezes entender que um mouse como esse, o que pode ter nele além de plástico, alguns chips, algum material metálico. É claro que vai ter aqui mão de obra, mas também vai ter outros aspectos que fazem parte da estrutura de produção da empresa. Essa preocupação da contabilidade de custos, ela, em termos de avaliar o estoque, e esse estoque ser um valor mais próximo do real possível, era de certa maneira para favorecer uma segurança no mercado. Então, em primeiro aspecto, essa necessidade de avaliação do patrimônio das empresas industriais que entraram no mercado de capitais. E segundo, e talvez a mais importante, principalmente aqui no Brasil, é essa adaptação à legislação fiscal, né, com o advento do imposto de renda, né, bem aqui fortemente. É claro que em alguns países a contabilidade, ela, de um modo geral, ela tendeu a satisfazer mais um determinado tipo de usuário do que outro, quer seja interno, quer seja externo, mas essa convergência favorece a uma contabilidade que atenda a todos os usuários, né? Mas em primeira instância a preocupação era mercado de capitais e fisco,
especialmente no Brasil, o fisco, com relação à avaliação de estoques e à formação de resultado do exercício decorrente dos custos virando despesas, né, quando se confrontam com as receitas, gerando o resultado bruto das operações das empresas industriais inicialmente. Então, o uso da contabilidade de custos, ele tinha como enfoque de valoração dos estoques, né, para o balanço patrimonial e apuração dos custos dos bens e também serviços vendidos, porque a gente vai ver que a contabilidade ela vai depois sair dos limites das indústrias e também passar a outros tipos de organizações não industriais que necessitam da formação da contabilidade de custos. Mais rapidamente e mais da situação mais próxima, a gente pode perceber que a contabilidade também tem uma função contemporânea no sentido de ser mais favorecedora à gestão. Então, aí o conceito de contabilidade gerencial que se utiliza da contabilidade de custos para trabalhar aspectos que envolvem o auxílio no planejamento e controle, quando a contabilidade de custos favorece a fixação de padrões, né, padrões de valores de formação de determinado produto, e isso vai favorecer a avaliação de desempenho de vários setores, dependendo do objeto de custeio, do objeto de avaliação. Num outro aspecto, além de planejamento e controle, né, entre verificar o que foi estimado, o que realmente aconteceu, a contabilidade também se preocupa em dar suporte à tomada de decisão. E a contabilidade de custos poderia, nesse sentido, favorecer aspectos como precificação, né, avaliação de desempenho, influência de comportamentos dos produtos, verificar qual é o produto que tem maior lucratividade, e a gente vai depois ver maior margem de contribuição, enfim, aqueles produtos que possam dar mais sentido de rentabilidade para os sócios, né, para os gestores, para os shareholders, né, os donos da empresa. E também aspectos de lançamento de produtos. Né. Em fala de precificação, é lógico que a gente está aqui fazendo uma análise interna, a gente não está aqui deixando de considerar, não podemos deixar de considerar os aspectos de marketing e outros fatores que vão favorecer a determinação do preço e a aceitação do preço no mercado. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que dentro do sistema de informações que vão favorecer os aspectos gerenciais da empresa, quer dizer, a contabilidade gerencial ela precisa de aspectos que vêm da contabilidade financeira, né, da contabilidade de custos, favorecendo o sistema orçamentário, e essa contabilidade gerencial ela vai se interagir com todos os outros setores para auxiliar a tomada de decisão. Então, a contabilidade de custos é favorecedora para a contabilidade gerencial. É extremamente importante que se saiba, que se entenda a análise de contabilidade de custos para que você possa ter um bom desempenho como um controller, como uma pessoa que auxilia na tomada de decisão das grandes corporações. Finalmente, a gente pode chegar a um resumo que a contabilidade de custos ela nasceu da contabilidade financeira, quando a necessidade de avaliar os estoques nas indústrias, e essa tarefa era fácil numa empresa típica na época do mercantilismo.
enquanto que com o advento da Revolução Industrial isso passou a ter uma maior complexidade. Seus princípios derivam dessa finalidade primeira e por isso nem sempre conseguem atender completamente suas duas outras mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas, e com certeza são mais importantes, que é o controle e decisão mais gerencial. Esses novos campos deram uma nova vida a essa área da contabilidade de custos e, por sua vez, apesar de já ter criado técnicas e métodos específicos para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo o seu potencial. São palavras do Eliseu Martins. Não conseguiu talvez sequer mostrar a seus profissionais e usuários que possuem três facetas distintas que precisam ser trabalhadas diferentemente, apesar de não serem incompatíveis entre si. Então, bem, meus caros, o aspecto principal da contabilidade. No primeiro momento, entender a importância da contabilidade de custos e, obviamente, nos próximos capítulos vocês vão perceber o porquê de alguns conceitos, de uma terminologia específica da contabilidade de custos e o porquê que a contabilidade de custos, num primeiro momento, para satisfazer a legislação societária, ela se preocupa em atender princípios de contabilidade. Então, em custos 1 como em custos 2, vocês vão trabalhar com um conceito de contabilidade de custos que, na busca de valorar estoques, trabalha com um método chamado custeio por absorção, diferentemente de outros métodos que vão atender mais aspectos gerenciais que serão vistos em análise de custos. Então é isso, bons estudos e até a próxima.